A lógica é uma das bases que nós temos para o conhecimento de hoje em dia. No entanto, nem sempre ela pode resolver os nossos problemas existenciais. Os maiores inimigos da lógica são os paradoxos. Um paradoxo basicamente é uma ideia que, se você tentar usar a lógica, você acaba caindo numa contradição. Por exemplo, e se o Pinóquio dissesse que o nariz dele vai crescer agora? O que aconteceria? Se você tentar usar a lógica para responder essa pergunta, você vai cair em contradição. Então, nesse vídeo eu vou falar dos maiores paradoxos que nós temos hoje em dia. Então, bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou o outro. E esse aqui é o Vetor. Se você gosta de entrar em algumas crises existenciais pensando nesses paradoxos, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, que você vai adorar esse vídeo. Então vamos lá, gente. Primeiramente eu vou falar sobre o paradoxo da dicotomia. E esse paradoxo é basicamente o seguinte. Imagina que para você ir para um lugar, você percorre metade de um caminho. E aí, quando falta outra metade, você percorre a metade desse caminho que falta. E assim sucessivamente. Quanto mais vezes você fazer isso, de andar metade do caminho que falta para você chegar, mais perto você vai chegar do seu destino. No entanto, você vai nunca chegar de fato no seu destino. Então, se você fazer essa prática, de você andar metade do caminho infinitas vezes, você vai estar praticamente no seu destino, mas você não vai estar de fato nele, porque sempre vai existir ainda um espaço minúsculo que ainda falta você percorrer. Você vai percorrer metade desse espaço e metade, você vai ficar cada vez mais perto do seu destino, mas você nunca vai chegar nele. E é esse que é o paradoxo da dicotomia, também conhecido como paradoxo do Zenão. O próximo paradoxo que eu vou falar aqui é do paradoxo do navio de Teseu. Esse paradoxo diz mais ou menos o seguinte: se um barco tiver toda a sua madeira restaurada, ele vai continuar sendo o mesmo barco? Então, explicando melhor esse paradoxo. Você pega um navio, e esse navio é feito de uma certa madeira. Com o passar do tempo, essa madeira desse navio, ela vai apodrecendo aos poucos. E aí, partes dela que vão sendo mais danificadas, vão sendo substituídas por outras madeiras. E aí vai chegar algum momento, vai chegar alguma hora que todas as madeiras que eram originalmente dele já vão ter sido trocadas. Então, esse navio que tá agora, que tá com todo o material diferente, ele vai ser o mesmo navio que o navio original, com a madeira original dele? E é esse que é o paradoxo. E por mais que seja um paradoxo que pareça ser um pouquinho besta, ele tem sido cada vez mais relevante hoje em dia com algumas questões, até mesmo para a área da ciência. Por exemplo, se nós destruirmos totalmente o nosso corpo numa escala atômica e depois a gente construísse o nosso corpo de novo, de alguma forma, esse corpo que foi construído seria nós mesmos? A gente teria morrido quando foi destruído? Ou a gente simplesmente sentiria que a gente só apareceu em outro lugar? E esse é um grande paradoxo que até hoje a gente não tem resposta. Um outro paradoxo que nós temos aí é o paradoxo da onipotência. E esse paradoxo surge com um problema lógico da definição que nós temos de onipotência. Um ser onipotente basicamente é definido por um ser que pode fazer tudo. E o paradoxo é o seguinte: se um ser é onipotente, ele poderia fazer uma pedra que é tão pesada que ele não pode levantar? O problema tá que se um ser é onipotente e ele não pode levantar a pedra, então ele não pode fazer tudo. E se esse ser ele não pode fazer uma pedra que ele não pode levantar, então ele também não pode fazer tudo. Então esse que é o paradoxo. O próximo paradoxo, que também é muito interessante, é o paradoxo de aniversário. E na verdade esse paradoxo é uma verdade que é muito surpreendente para a maioria das pessoas. Que diz que, por exemplo, se você está numa sala de aula que tem 23 pessoas, 23 alunos, a chance de que pelo menos 2 desses alunos tenham a mesma data de aniversário, mês, dia, certinho, é de 50%. Existem 50% de chances de 2 pessoas dentre 23 terem a mesma data de aniversário. E esse resultado, de 50%, basicamente sai de uma análise simples de probabilidade. Se você pegar o número total de dias que tem num ano, que é 365, um pode nascer em 365 dias, o segundo pode nascer em 364 dias, que é todos os dias menos o dia que nasceu o primeiro. O terceiro pode nascer em 363 dias e assim sucessivamente até chegar à 23ª pessoa. E quando chegar à 23ª pessoa, você vai multiplicar, tudo isso daí até chegar a 365 menos 23, E aí, se você multiplicar tudo isso, você vai obter aproximadamente 50%.
100%. E é daí que sai essa probabilidade. Um outro paradoxo que é muito famoso é o paradoxo do avô. Imagina que você construiu uma máquina do tempo para você poder viajar para o passado. Imagina que se você voltasse no tempo, você decidisse matar o seu avô antes do seu pai nascer, supondo, é claro, que o avô é pai do seu pai. Se você fizer isso, basicamente o que vai acontecer é que o seu pai não vai nascer. E se o seu pai não nascer, logo você não vai nascer. E se você não nascer, você não vai construir uma máquina do tempo. E se você não construir uma máquina do tempo, você não vai viajar para o passado. E se você não viajou para o passado, você não vai matar o seu avô. E se o seu avô não morreu, seu pai vai nascer normalmente, você vai nascer normalmente, você vai fazer uma máquina do tempo, vai voltar para o passado. E aí fica num loop temporal infinito, que é um paradoxo. E aí você pode ver claramente que se você tentar usar a lógica, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Próximo paradoxo, que também é muito famoso, é o paradoxo dos gêmeos. E esse paradoxo surge diretamente de um problema que foi descoberto a partir da relatividade. O problema é que quando você está viajando a altas velocidades, o tempo passa mais devagar para você. Quando eu falo altas velocidades, é velocidades próximas à da luz. Então, por exemplo, um grupo de dois gêmeos. Um gêmeo você deixar essencialmente parado e o outro você colocar ele em uma velocidade muito próxima da luz para ele viajar. Quando ele voltar para ver o seu irmão, ele vai estar novo ainda. E o seu irmão que ficou parado na Terra ficou muito mais velho. Basicamente, eles não vão mais ser, né, irmãos gêmeos, assim, pelo menos de aparência. O irmão mais novo vai conseguir ver basicamente como que ele vai ficar no futuro, olhando para o seu irmão gêmeo, ou seja, irmão mais velho. E aí nós temos um problema, né, que é a definição de tempo, como a gente conhece de forma clássica. E o paradoxo parte de que se é possível você ser irmão gêmeo de uma pessoa que tem uma idade muito diferente de você. O próximo paradoxo aqui que eu vou falar, ele é um pouco mais complicadinho de entender, que é o paradoxo de Russell. E esse paradoxo pode começar a ser compreendido a partir desta frase. Dizemos que uma palavra é etiológica quando ela expressa uma qualidade que ela não possui. Então, seria a palavra etiológico uma palavra etiológica? Bom, alguns exemplos de palavras etiológicas. Por exemplo, o verbo. Verbo é um substantivo. Ele expressa uma qualidade que ele não tem. Um outro exemplo é a palavra oxítona. A palavra oxítona tem acento no i e ela é uma proparoxítona. Então, seria a palavra etiológica uma palavra etiológica, uma palavra que expressa uma qualidade que ela não possui, porque por definição ela é isso, não é mesmo? Se vocês não entenderam, eu vou explicar agora de uma forma que vocês vão entender menos ainda. Esse paradoxo surgiu com uma definição errônea de conjuntos que nós tínhamos antigamente. Por exemplo, um conjunto basicamente é um grupo que contém vários elementos. E por definição, né, na definição antiga, você poderia dizer que um dos elementos desse conjunto poderia ser o próprio conjunto. Sabendo também que é perfeitamente possível você fazer um conjunto em que cada um dos seus elementos são vários conjuntos, então vamos imaginar todos os conjuntos que existem que não contêm eles mesmos como seus elementos. Agora, se você pegar um conjunto de todos os conjuntos que não contém a eles mesmos, aí você chega num paradoxo, que é o paradoxo de Russell. Mas por quê? Porque esse conjunto que contém todos os conjuntos que não contém a eles mesmos, ele pode conter a si mesmo. E aí surge um paradoxo maluco. Por isso, grande parte da teoria de conjuntos teve que ser reformulada para tentar resolver esse problema, que é um dos maiores problemas lógicos que nós já tivemos com a definição de conjuntos. Se você não entendeu esse paradoxo, peço desculpas, eu tentei ser mais didático possível, eu li isso aqui umas 5 vezes e também não entendi, então na sexta vez aí, se você tentar dar um replay no vídeo e entender, parabéns. Mas enfim, continuando, o último paradoxo que eu gostaria de falar aqui é sobre o paradoxo de Fermi. E na minha opinião, é um dos paradoxos mais intrigantes que nós temos assim na humanidade. E esse paradoxo diz basicamente que se não há nada em particular em relação à Terra, deveria existir outras civilizações na nossa galáxia, já que a nossa galáxia é muito grande, existe uma grande infinidade de planetas na nossa galáxia, então deveria existir civilizações, né, inteligentes na nossa galáxia. Só que acontece que nenhuma dessas civilizações foram encontradas. Então, aí que tá o paradoxo. Será que existe ou não? Porque assim, existem os dois lados. Por um lado, a vida inteligente, ela talvez seja extremamente difícil de surgir. No entanto, por outro lado, o universo é extremamente grande. E por mais que a probabilidade de existir uma vida inteligente, uma civilização inteligente por aí, seja uma probabilidade minúscula, se você multiplicar pelo número de chances que teria dessa probabilidade acontecer, deveria existir muitas civilizações inteligentes. Mas se existem muitas civilizações inteligentes, por que a gente nunca detectou nenhuma? Será que no universo inteiro nenhuma foi capaz de se comunicar com a gente? O que será que está acontecendo? E é
esse que é o paradoxo de Fermi. E ainda tem muitos outros paradoxos que vão fazer você explodir a sua cabeça. Não vai caber nesse vídeo eu falar todos eles. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou fazer uma parte 2. Então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse tipo de vídeo. E se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal se você não tiver inscrito. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição o link da mentoria do nosso canal. Se você quiser fazer parte da mentoria, clica no primeiro link que você vai ter chance de conseguir alguma das vagas. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Valeu, fui!